Bom dia! Hoje nosso dia é um dia de esperança. E é sobre isso que nós vamos falar. E nós vamos estudar o livro de Daniel, no capítulo 3. É o texto em que diz que havia lá um rei, o rei Nabucodonosor, há muitos anos atrás, e esse povo do rei Nabucodonosor eram os babilônios. Eles tinham escravizado os judeus. E eles, então, agora faziam parte do reino, servindo ao rei. Porém, o rei levantou uma imagem de ouro e fez com que o seu reino o reverenciasse como um deus. Então, à medida que fosse escutado o som de trombeta, harpa, flauta, gaita, todo tipo de música, os seus súditos deveriam se prostrar e adorar aquela imagem do rei. Então, ele era venerado. Porém, os judeus, nós já sabemos, eles servem a um só Deus, um só Senhor, o Rei Eterno, a quem nós servimos também. E eles responderam, três deles, três administradores, que eram os amigos de Daniel, responderam que eles não se prostrariam e não adorariam, e por conta disso eles sofreriam a punição. O rei disse, então, que era necessário que se prostrassem, mas ele disse isso irado e furioso. Lá no verso 13, mostra que ele não estava tranquilo quando chamou esses três amigos. Porém, eles disseram que agora eles não iriam se prostrar. E, no mesmo instante, eles foram unidos. E a resposta que eles deram para o rei foi bem interessante. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Por conta disso, o rei furioso, ele manda que aquecesse a fornalha 7 vezes mais que o costume. Então, você veja, o rei já estava furioso, irado, e agora ele está 7 vezes mais irritado, porque ele diz que 7 vezes mais aqueça aquela punição, aquela fornalha. Diz que ele também providenciassem essa punição com urgência. O verso 22 diz assim: o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida. Não era uma situação comum. Não era uma situação comum para os judeus se prostrar, mas também não foi agradável aos olhos do rei que seus súditos, esses três, recusassem reverenciá-lo. Porém, a urgência em executar a sua ira, a sua punição, fez com que essa fornalha se aquecesse mais 7 vezes. Mas o prejuízo já começa na própria casa de Nabucodonosor. Diz o verso 22 que as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Então, ele lançou os três amigos judeus que se negavam, mas ele perdeu também os homens que estavam conduzindo os amigos de Daniel. A perda sempre haverá quando se enfrenta a Deus, mas a bênção sempre virá sobre aqueles que obedecem ao Senhor. E eles não estavam enfrentando o rei, eles estavam apenas se mantendo fiéis a Deus. Essa é a diferença. Quem é fiel a Deus, o próprio Deus faz a interferência. E a primeira demonstração para o rei é que a fornalha só atingiria a ele mesmo, ao rei. Nesse caso, o primeiro indício já chamava a atenção. A intensidade do fogo fez com que os seus servos morressem. Isso não afetou a vida dos três amigos. Dentro da fogueira, eles perceberam que havia mais uma pessoa, um quarto homem. E o próprio rei, com toda a sua fúria,
se levanta e observa. Ele disse: há um quarto homem ali. Mas ele estava tão obcecado, tão focado em observar o desfecho da sua sentença, que o que ele viu dentro do seu equívoco foi a realidade de Deus. Ele viu que não só havia um quarto homem, mas ele tinha um aspecto de semelhante a um filho dos deuses. Isso está lá no verso 25. Ou seja, não poderia ser nenhum dos seus soldados, dos homens que conduziram os amigos para dentro da fogueira, que conduziram os condenados, porque ele tinha a aparência e a semelhança de filho dos deuses. Também não poderia ter sido nenhum dos condenados. E diz que eles estavam andando no meio da fogueira. Mas quando eles foram lançados para dentro da fogueira, a palavra de Deus diz que eles tinham roupas, que eles foram lançados para dentro da fogueira com suas roupas, com suas vestes. Então, eles tinham material inflável. Além da sua carne, do seu cabelo, eles tinham as roupas. Eles deveriam ter incendiado. No entanto, eles estavam amarrados. Eles poderiam até ter se fraturado, ter se machucado lá dentro. Mas eles estavam andando. Olha que interessante. Eles receberam a companhia de um homem com semelhança de filho de Deus, e nós sabemos bem quem é esse homem, é o livramento de Deus, é a presença de Deus naquele lugar. Eles estavam acompanhados e eles estavam livres na fogueira. Havia liberdade dentro da fogueira. Não é agradável ficar dentro de uma fogueira, muito menos quando se é lançado. Mas ele já dentro da fogueira havia uma liberdade. Já estava uma situação física diferente. Já havia uma situação, uma configuração que chamava a atenção. Isso atraiu o rei. Apesar de sua fúria, ele rapidamente reconhece, diz que ele se aproxima e grita. Ele toma providência. Os ignorantes, os equivocados, os confusos, quando eles afrontam a Deus, a Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da ignorância. E foi isso que aconteceu. Nabucodonosor rapidamente reconheceu que estava lidando com a divindade. E ele chama para fora, ele mesmo toma providência. Ele diz: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora. Ele não tinha dúvida de que era Deus, e Deus Altíssimo. Ele chama corretamente. Como é importante nós representarmos bem a Deus, como é importante sermos fiéis a Deus até o fim, ainda que haja uma fornalha na nossa frente. O próprio Deus nos dará conforto, alívio, paz, liberdade e passará conosco a travessia da fornalha. Mas todos os equivocados verão, todos aqueles que estiverem observando verão Deus na sua vida. Portanto, como é importante mantermos fé, firmeza, fidelidade diante do Rei Altíssimo. E sabemos bem que o Deus Altíssimo, ele se manifesta. Naquele momento em que eles se manifestaram, diz então que Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Mas eles podiam ter se quedado, eles poderiam ter dificuldade de se deslocar por estarem amarrados, eles poderiam ainda estar tentando sair do sufoco respiratório, porque combustão libera gás carbônico, e isso intoxica, isso torna difícil a respiração, isso torna difícil a fala, porque as pessoas tossem, queima a própria fumaça quente, ela queima todo o trato respiratório. Ou seja, eles podiam, inclusive, não ter condições de sair dali pela toxicidade do local. Mas eles saem andando e vão falar com o rei. Eles vão falar com o rei. Eles vão se colocar diante do rei.
Porém, a Bíblia diz que os sátrapas, os governadores, os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder sobre o corpo desses homens. Diz que os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Tudo que poderia mostrar uma sequela, tudo que poderia mostrar um prejuízo, ou seja, a experiência em si trazer alguma perda, não houve. Mas o rei perdeu. O rei perdeu tempo, o rei perdeu os homens que enviou e perdeu a razão. Um rei sem razão é muito triste, porque ele teve que se curvar ao Rei Altíssimo, o Senhor dos Senhores, que livrou, que tinha poder sobre o fogo, sobre situações difíceis na vida dos três amigos de Daniel. Mas esses homens, eles estavam íntegros. Só o rei perdeu e teve que se render. Ele disse no verso 28, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir, a adorar um Deus que não era o Deus deles. Sabe o que aconteceu? O próprio rei decretou o contrário. Decretou agora que quem blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego fosse punido, fosse despedaçado e que as suas casas fossem reduzidas a ruínas. Ele honrou o Deus Altíssimo de Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel. E não só isso, o rei os fez prosperar. Então, a esperança que eles tinham na declaração deles, se Deus quiser, nós viveremos. Se Deus não quiser, nós não viveremos. Mas não nos curvaremos, não trocaremos a honra de Deus por outro. Essa fidelidade, essa perseverança, essa esperança de que honrar a Deus há valor, há recompensa, ela foi honrada. Porque tudo isso começa quando alguém denuncia esses homens ao rei, dizendo que eles não iriam se curvar por terem o Deus de Israel, por servirem ao Deus de Israel. Agora, o rei honra, o rei faz prosperar, e o Deus honra não só a eles, honra a Deus. Quando atravessamos a experiência da fornalha na nossa vida, é preciso ter segurança da esperança, porque o nosso Deus se colocará, mas ele será honrado. Ele precisa ser visto, ele precisa ser privilegiado. A Bíblia diz: buscai o Senhor em primeiro lugar. A Bíblia diz também: amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que nós temos que fazer, não sair da posição, porque o nosso Deus, ele é capaz de nos guardar íntegro, ainda que a experiência seja assustadora, ainda que a experiência por si só nos demonstre na razão que ela é capaz de causar danos irreversíveis. Mas o nosso Deus, ele é perfeito e ele desembaraça o nosso caminho perfeitamente. A Bíblia diz que o nosso Deus transforma caos em bênção, maldição em bênção. Ninguém podia imaginar que era o próprio rei que ia reverter essa situação. O nosso Deus é rei e ele domina sobre todas as coisas. A Bíblia diz que ele tem domínio sobre o coração dos reis. Creia nisso. Nós não estamos debaixo de nenhuma dificuldade, de nenhuma regra, quando honramos a Deus. Porque o próprio Deus vai refazer, vai organizar a regra no coração dos responsáveis que editam as regras. Então, vamos orar, sim. Vamos orar pelos nossos reis, pelos nossos presidentes, vamos orar pelo nosso país, pelos nossos chefes, pelas autoridades em quem estamos sendo dirigidas, mas vamos orar também pelos nossos companheiros, porque quem denunciou esses homens, quem começou tudo isso, quem denunciou foram os companheiros, companheiros de trabalho.
Então, vamos orar por todos. O nosso povo precisa compreender quem é Deus, o nosso povo precisa conhecer o Altíssimo Senhor, e nós precisamos ser encorajados de que a esperança triunfa. E a bênção do Senhor é garantida sobre a minha vida e sobre a sua vida. Independente da fornalha que vivemos, vamos entrar e sair, porque o nosso Deus, ele está conosco. Ele é o bom pastor, que nos coloca no colo e atravessa conosco, sem prejuízos. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque tu és o Deus, Senhor, que habita em qualquer lugar, na fornalha, na água, no tempo, no espaço. Tu és o Senhor, capaz de dominar o coração dos reis, a ação e as atitudes deles também, mas tu és capaz de envolver, esclarecer, Senhor, quem é o Senhor, e que aqueles que nos rodeiam, que possam não nos compreender, nos colocar até em situações difíceis, se rendam ao teu nome também, que conheçam quem é o Senhor, que o Senhor prevaleça. E muito obrigado, porque a esperança e a fidelidade de te servir sempre será honrada. Então, glorificamos o teu nome, porque tu és o Deus do livramento, tu és o Deus que reverte a situação e que faz prosperar. E que assim na nossa vida seja, que comece a prosperar na nossa vida a fé, que comece a prosperar na nossa vida a segurança de que Jesus é Senhor e Ele é a ponte entre Deus e os homens e que só nele há salvação. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és o Deus que cuida, que garante. Tu és o Deus perfeito, que perfeitamente nos abençoa. Muito obrigada por esse dia, abençoa cada um de nós. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e você tenha um bom dia. Amém.